Bem, então hoje vamos apresentar um trabalho intitulado Jesus e Decisão. Ele está baseado no livro de Joana de Ângeles, escrito por Divaldo Franco, né, psicografia, Jesus e Atualidade. Esse é o capítulo número 11 desse livro. Tá? Então, esse livro ele versa sobre uma passagem bíblica, né, onde um jovem candidatou-se em pensamento a seguir o mestre. Jesus passava pregando e quando ele estava indo, um jovem viu aquilo lá, se emocionou, né? E pensou, bom, que ele queria seguir Jesus, que ele queria ser assim também, que ele queria ter esse privilégio de seguir Jesus, né? Quando ele estava pensando isso, Jesus olhou para ele e fez um convite direto, sem ele falar nada. Jesus captou o pensamento dele, né? E falou para ele: siga-me, né? Apesar do interesse do moço, daí o cara ele estava interessado e tal, né? E o interesse dele, ele esquivou-se. Ele disse: não, mas seguir já assim, né? Com a justificativa de que iria antes sepultar seu pai, que o pai dele tinha falecido. Ele disse: não, eu tenho que sepultar meu pai antes de te seguir, né? Então, diante da resposta que o rapaz deu, né, que parecia justa, Jesus, ele de, assim de pronto informou para o moço, ele disse para o moço: deixa aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir em seu coração o reino de Deus. Então Jesus falou isso para ele, né, assim na tampa, né? E Jesus foi duro para com um filho que pretendia enterrar o pai desencarnado. Esse podia ser seu objetivo real. Quer dizer, então, o Jesus foi, ó, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Você vem cuidar da tua vida, vem fazer com que você seja uma pessoa espiritualizada, né? Vem aprender a ser a espiritualização, né? Então, para tanto, tinha que postergar o rapaz para que ele pudesse seguir Jesus, ele tinha que postergar, deixar para depois, né? A tarefa da vida eterna. Ele ia deixar, não, vou cuidar do espírito, que nem a gente, né? Quando é jovem, a gente quer fazer um monte de coisa e tal, e não está preocupado com a parte espiritual nossa, né? E ele também diz, olha, a tarefa da vida eterna, porém o moço podia estar encontrando outra intenção. Ele diz, não, mas eu não vou já, vou fazer outras coisas que eu preciso, né? Ele tinha outros pensamentos para a vida dele, ele não queria largar aquilo para seguir Jesus assim de pronto, né? Esse desejo demonstraria um filho cuidadoso e fiel, merecedor da herança. Quer dizer, então, se ele fosse enterrar o pai dele, ele seria um filho que mereceria a herança que o pai deixou, porque ele estava lá cuidando de sepultar o pai e tal, né? Então, isso para ele era muito importante. E Jesus diz para ele que não, né? Que era para ele deixar que os mortos sepultavam os mortos, que ele fosse cuidar da vida espiritual dele. Então, para merecer a herança, né, o rapaz, para que ele pudesse merecer essa herança, exigia-lhe este dever final. Ele tinha que ir, aí ele fazia, enterrava o pai, fazia um túmulo bonito e tal, né? Aí iria ser merecedor da herança. Assim, sua presença não seria ato de amor, mas um ato de interesse material. Então, o cara estava pensando na herança que ele ia receber, né? Em função disso, daí ele não estava mais preocupado com, com a parte espiritual do pai, morreu, coitado, não. Estava pensando já na herança que estava ficando, que ele tinha que tocar para frente, que ele ia pegar uns trocos, né? Então, isso aí que era o importante para ele. Então, os bens materiais, quer dizer, então a Joana nos diz, né, que os bens materiais são úteis para alcançarmos o conforto, né, o nosso conforto, as coisas boas que nós queremos, o progresso, o nosso progresso, para nós conseguir comprar as coisas e tal, ter nossa casa, nosso carro, enfim, isso tudo são bens materiais. A paz também, quando a gente tem dinheiro, a gente está mais tranquilo e tal. Então,
Eles fazem isso quando bem distribuídos. Quando esses recursos são bem distribuídos, a gente consegue, então, esse conforto, esse progresso, essa paz. Mas podem ser algemas cruéis, a Joana nos lembra, né? Que esses bens materiais podem ser algemas cruéis, podem nos aprisionar, nos amarrar, né? Que prendem as pessoas às coisas mortas. A gente começa a se preocupar em ter um monte de dinheiro, ter um monte de coisas, ter uma empresa, tem um patrimônio grande e tal, que é para dar garantia, e isso aí a gente está se amarrando nessas coisas mortas que são postas, que são opostas, né? Que são opostas, que são contrárias às verdades eternas, né? Então a gente tem que entender isso e lembrar sempre, né? Os bens materiais são relativos, eles podem nos ser úteis, mas eles podem nos ser uma prisão do nosso espírito. Então o rapaz talvez quisesse usufruir da sua juventude. Ele era jovem, né? Agora ia receber uma herança, pô, já ia ficar numa boa, podia aproveitar mais as coisas materiais, né? Para tanto, encontrou assim uma desculpa para não ir em busca das verdades eternas. Então, com isso, ele achou um jeito de não ir e poder fazer as coisas que ele pretendia fazer. Então, os gozos materiais são cadeias que prendem os homens. Os gozos, o cara tem, eu quero um barco, então aquele barco prende ele, sei lá, eu quero jogar futebol, quero não sei o quê, as coisas que a pessoa tem interesses materiais, né? Uma boa refeição, um bom restaurante e tal, então ele fica preso aquilo ali, né? Então, as paixões primárias que deveríamos superar quase sempre nos levam à decomposição moral, à morte dos ideais libertadores. Então, a gente muitas vezes deixa de fazer alguma coisa, ajudar numa promoção, fazendo caridade, querendo fazer coisas boas assim, para fazer coisas que é um benefício, é um prazer, uma mordomia, como a gente fala, né? E aí a gente perde essa sagrada oportunidade dessa de aprender as coisas morais, aumentar a nossa moral, nosso equilíbrio, né? Então, a busca das verdades eternas causam preocupação pela responsabilidade que despertam, induzindo a desculpas como a do moço. Quer dizer, então, quando a gente se conscientiza que o nosso espírito precisa de amor, de caridade, fazer o bem, ajudar as pessoas, ser fraterno com os outros, isso aí nos dá uma responsabilidade muito grande. Nós temos que fazer isso, e isso aí às vezes não é tão simples assim para a gente, né? E a gente vai deixando de fazer e vai ficando com uma, uma certa uma demora no fazer isso, né? E daí deixa as verdades, as coisas boas para o nosso espírito, para o nosso self, e vamos atender o nosso ego, né? Vamos fazer com que o nosso ego tenha mais coisas, que nós sejamos pessoas importantes, respeitadas e famosas e tal, né? Então isso é importante a gente ter consciência sempre que fazer as coisas certas, buscar as coisas dignas, é uma coisa que nos levam a ter responsabilidade, né? Então, esse convite de Jesus, que foi para todos, siga-me, ele disse para o rapaz, siga-me, foi um convite que ele fez e faz para todos nós seguirmos Jesus, né? Vem com um programa intenso, que com esse convite é uma coisa que nos traz um monte de coisa para a gente pensar, né? Começando pela renovação íntima para melhor. Nós temos que mudar, nós temos que deixar aquelas mordomias que são primárias, de coisas que a gente faz que são muito inúteis para nós e são só para atender o nosso ego. Temos que abandonar isso e começar a fazer coisas que elevem o nosso espírito, seguindo com a ação construtiva do bem em toda parte. A gente tem que pensar sempre se
está certo o que nós estamos fazendo, se está de acordo com o Evangelho, se está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então a gente tem que ter essa responsabilidade para nós podermos ter uma vida na próxima vez bem melhor que a que nós temos agora. Então, o pai desencarnado do rapaz, o pai tinha morrido, né? Qualquer pessoa poderia sepultá-lo, mas só o jovem poderia fazer a sua própria iluminação. Quer dizer, então, qualquer um pode sepultar alguém que morreu, né? Mas só o rapaz poderia fazer a iluminação íntima dele, o crescimento espiritual dele. Então só ele poderia fazer isso, porque ninguém consegue fazer nós crescer. O cara pode ensinar tudo para nós, mas se nós não ficar atento para aprender, não vai adiantar nada, né? Então, acompanhar Jesus era a sua oportunidade única. Jesus que penetrou, sabia o real motivo da sua recusa. Então Jesus sabia, ele lia na consciência das pessoas, né? E ele sabia que o rapaz estava querendo, era as mordomia, querendo as coisas materiais e não queria trabalhar a parte espiritual, né? Então, e isso é uma coisa que talvez muitas vezes nós também fazemos assim. Mas Jesus deixou-o livre para decidir. Jesus não disse, ó, vem, você tem que vir. Não, quer ir? Vai, não quer? Tudo certo. E ele foi sepultar o pai e não voltou. Hoje, muitos fazem assim. Quer dizer, então, muitos vão atrás de atender um compromisso, tal, mas esquecem depois que tem que continuar fazendo seu crescimento, sua evolução, seu melhoramento espiritual, né? Então, é uma coisa importante para a gente pensar. Então, Joana de Ângeles, né, nos lembra, observa o que escolheste para a tua vida. Então, você tem que ver o que você escolheu para a tua vida, o que você está querendo da tua vida, né? Então, você tem que ver o que está fazendo, como é que está fazendo, quais são as coisas que estão acontecendo na tua vida, né? Para a tua vida. Seguir a vida e vivê-la. Então você tem que ver o que está fazendo para você seguir nessa vida, fazer com que essa vida seja útil para o teu espírito, que você faça coisas que edifiquem o teu espírito, te credencie para melhores momentos na espiritualidade. Ou você está acumulando tesouros mortos. Se você está trabalhando para ter um patrimônio, para ter isso, para ter aquilo, isso aí vai fazer o que para o teu espírito depois? Então é isso que ela nos lembra que observa o que escolheste para a tua vida. Então observa o que está fazendo, o que está pensando, como é que você está fazendo. Ela diz ainda, desnuda-te interiormente e contempla-te. Quer dizer, você olhar para dentro de você, para ver o que está fazendo, como é que está vivendo, quais são teus objetivos, quais são as coisas que você pensa em fazer, que você quer fazer, né? Então verifica o que possuis de real. Você tem que ver o que é real para você. O que a morte não te tomará. Quando você morrer, os bens materiais, todos vão ficar aí para os teus herdeiros, para quem quer que seja, né? Mas e para você? O que você vai levar disso, né? Então você tem que ver o que vai com você, o que é real que vai te acompanhar, né? E o que vai seguir contigo, né? Então o que vai seguir contigo é as coisas boas que você fez, a vida digna que você teve, a vida moral, as coisas edificantes que você praticou, né? Isso vai te dar um crescimento muito grande. Então, assim, em lugar do jovem convidado, o que, assim, no lugar desse moço que Jesus falou, siga-me, né? O que você responderia para Jesus neste momento? E se você estivesse recebendo aquele convite de Jesus que está sendo feito a todo momento para nós, o que nós vamos fazer? O que nós ia responder para Jesus? Isso nós precisamos refletir, pensar, né? O que nós vamos dizer para ele? Vamos seguir ele ou não? Queixando-nos dos problemas diários que nos perturbam, mas esquecemos, nós então estamos sempre preocupados com o que nos acontece com os problemas, morreu familiar e não sei o que e tal, tem um monte de coisa.
a gente está sempre preocupado com isso, né? As coisas que nos perturbam, né? Mas nós esquecemos que estamos aqui na Terra para aprender, para resgatar, para nos reeducar. Então, as coisas que nos acontecem são degraus da nossa escada, da escada de evolução. Então, nós temos que pensar que são oportunidades. Cada coisa é duro, não sei o quê, mas é um degrau. É para ver como que nós resolvemos esse problema, como que nós vamos fazer com que isso aí vá para frente, né? Então, olha a degradação moral, quer dizer, então se veja como o mundo está com um problema moral, né? A falta de amor, as pessoas não se amam, as pessoas têm muito interesse, quer dizer, tem uns que se amam, mas outros que só pensam em coisas materiais, né? As coisas materiais que querem bens e coisas, mordomias, né? Materiais e fúteis com que convivemos, essas coisas, trivialidade, né, que a gente está o dia inteiro envolvido, né? Assim compreenderemos o quão é urgente nossa decisão. Então, se a gente vê todas essas coisas materiais e coisas que não vão nos levar a nada depois na próxima encarnação, e aí a gente vai estar vendo a nossa necessidade urgente de seguir com Jesus, né? Então, como seres imortais, quer dizer, nós não vamos morrer nunca, nós somos imortais, não podemos nos demorar nessa decisão para que as coisas não se compliquem ainda mais. Quer dizer, então nós temos que decidir isso, seguir Jesus, para que as coisas não sejam ruins para mais, são piores para nós. Quanto mais rápido nós estivermos trabalhando na seara de Jesus, melhor nós vamos, mais rápido nós vamos aprender, menos nós vamos sofrer, né? Então, menos nós vamos nos complicar na frente. O momento é este, para deixar a presença de Jesus penetrar em nossos corações. Jesus penetra, ele vê o que nós estamos pensando, ele sente, ele sabe, os espíritos superiores nos conhecem e veem o que nós estamos pensando. O que nós pensamos está num outdoor aqui, projetando para todo mundo, né? Então nós temos que saber, né, que Jesus, ele está o tempo inteiro nos dizendo, ó, vamos, largue mão aí, vamos fazer caridade, vamos ajudar, vamos arrumar as coisas para ser digno, vamos ser morais, não vamos mentir, não vamos contar coisas que não existem, não vamos ficar criticando pessoas que a gente nem conhece, nem nunca leu o processo e aí a gente quer dar uma sentença para as pessoas. O tempo inteiro nós estamos fazendo isso, né? Então nós temos que lembrar disso. Assim, vamos experimentar a felicidade de Jesus. Quando nós nos desprendermos dessas coisas negativas, nós vamos ver aquela felicidade que Jesus tinha, aquela coisa que era superior, né? Então, com Jesus no coração, a gente pensando, fazendo as coisas como ele nos ensinou, nossos problemas mudarão de aparência. A gente vai ver que tudo é mais fácil, porque a gente resolve as coisas sempre pelo nosso ego, pelo que nós queremos, qual é o nosso interesse, mas não pelas coisas que Jesus resolveria, pelas coisas dignas, edificantes que nós teríamos, né? Não serão mais afligentes, os nossos problemas não vão ser mais afligentes, vão ser, não, calma, vai dar certo, depois, agora vai ser assim, mas tenha paciência um pouquinho que vai dar tudo bem, vão nos ajudar a ser felizes. Então, esses problemas vêm para nos quebrar as arestas, para nós poder aprender as coisas corretas para seguir adiante, né? Assim, renascemos nos nossos nós renascemos dos nossos escombros, quer dizer, quando nós começamos a nos analisar, ver os nossos erros, abandonamos eles. Esses erros são os nossos escombros. Nós deixamos eles e voaremos rumo à grande luz, fazendo uma transformação em nós, simples. Nós mudando nossa postura, fazendo caridade, fazendo ajudando, fazendo aquilo que Jesus ensinou para nós, né? Que está o dia inteiro a gente sabe, hein? Né? Superando a noite que nos envolve. Então nós estamos numa noite escura, nós temos que acender luzes, nós temos que clarear a nossa vida para nós encontrar Jesus sempre, né? É isso aí. Então
vamos andar com Jesus, né? Essa era a nossa mensagem para hoje. Muito obrigado.